Olá, boa noite mais uma vez. Seja bem-vindo à nossa quarta aula da disciplina de Gestão de Operações de Serviços. Então, há pouco você assistiu aí o vídeo sobre o nosso curso, um curso que nós estamos promovendo, um curso de extensão, aberto a alguns cursos das engenharias, o curso também de ADS, Marketing e Empreendedorismo, e fica o convite, um curso de 20 horas, muito interessante, ao vivo, que inicia dia 18/4. Então, verifique aí junto ao Polo os procedimentos para você realizar a sua inscrição. Um custo bem acessível e também aberto à comunidade externa. Então, hoje, nós encerramos a disciplina de Gestão de Operações de Serviço, a nossa quarta aula, e o tema hoje dessa aula refere-se à qualidade, à área de qualidade em operações de serviços. Se você se recorda, aula passada, eu trabalhei o tema sobre a área de gestão de pessoas em operações de serviços. Então, o foco foi o quê? Visualizar, contextualizar as sub-áreas de RH, que contemplam desde a agregação de pessoas, a inserção de pessoas, até a parte de supervisionar, de fazer a conferência, avaliação de pessoas. Trabalhamos também os elementos que referem-se à parte de agregar pessoas junto à área de gestão de operações em serviços e fechamos com a parte da teoria de Maslow, a teoria sobre a parte de motivação. O que move, no caso, uma teoria que ela aborda todos os conceitos, todas as necessidades, desde a nossa parte biológica, posso dizer, e até, no caso, a autorrealização da pessoa. Então, hoje, agora nós vamos focar um pouco sobre a qualidade, porém, alguns pontos são relevantes, mas nós não vamos também nos aprofundar sobre qualidade, porque é o tema da sua próxima disciplina no curso, ok? Então, lá, vamos conferir um pouquinho sobre o que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, o objetivo, você vai conhecer os princípios da qualidade em serviços, então um pouquinho sobre os fundamentos. Só um pouquinho novamente. Além disso, as medidas de desempenho da qualidade em serviços. Então, desempenho. O que eu posso utilizar para mensurar esse desempenho da qualidade em serviços? E também um pouquinho sobre os fundamentos das melhorias da qualidade em prestação de serviços. Então, vamos lá. Quando nós falamos de qualidade, é um tema inerente hoje, tanto a parte que nos leva à oferta de serviços, como também de produtos. Está certo? Por quê? Lembra que o foco da disciplina de gestão de operações de serviços, eu estou enfatizando o quê? A prestação de serviço ao meu cliente com qualidade. Isso porque nos interessa e é um ponto-chave quando falamos de gestão de operações de serviços, é garantir a satisfação do cliente. Então, sempre tenha como foco, quando a gente fala de gestão de operações de serviços, é prezar pela qualidade para garantir a satisfação, para proporcionar a satisfação. Então, nós sabemos que as empresas buscam a qualidade como uma forma de alcançar o quê? Eficiência e competitividade diante do mercado, principalmente do mercado globalizado, e buscando o princípio para poder agregar inteligência ao seu negócio, agregar valor, buscando sempre como uma diferenciação, tá? Uma diferenciação para o seu negócio. Então, isso, quando nós falamos de qualidade, acredito que você conhece a Organização Internacional de Normalização, a ISO, que é uma organização fundada desde a década de 40. Hoje ela mantém como sede em Genebra, na Suíça. E a ISO, ela é uma instituição sem fins lucrativos, o qual ela padronizou e implantou formas de mensurar essa avaliação da qualidade, de proporcionar às empresas. Então, a ISO 9000, ela visa garantir que a empresa, seja prestadora de serviços
ou no caso uma empresa, uma indústria que é uma indústria de produtos, ela faça o quê? Garanta ao seu cliente satisfação e com a qualidade do produto ou serviço adquirido. Então, quando falamos de ISO 9000, a ISO 9000 é a norma responsável que rege a parte de qualidade em serviços e produtos, está certo? E lembrando, quando nós falamos de eficiência, eu estou querendo o quê? Consistir que as coisas sejam feitas da forma correta, ok? E lembrando que sempre qualidade, no primeiro momento, o qual a gente visa essa eficiência, é trabalhar desde a base da organização, porque a eficiência ela está bem vinculada, relacionada com os serviços operacionais. Então, falando de serviços operacionais, na prestação de serviços, ele estará o quê? O nosso colaborador, um funcionário, ele faz o quê? Linha de frente com o cliente. Então, é isso que nós temos que proporcionar ao cliente, considerando aqui que a minha linha de frente, os colaboradores devem o quê? Estar também satisfeitos para poder manter e eximir pela qualidade. Então, quando falamos de qualidade, entre as várias definições, olhe só, características do produto que vão ao encontro das necessidades dos clientes e dessa forma proporcionam a satisfação em relação ao produto. Ainda, a qualidade em serviços pode ser definida como o grau em que as expectativas dos clientes são atendidas por meio de mecanismos que favoreçam a identificação de suas necessidades e possibilitem a percepção sobre o serviço prestado. Então, percepção sobre o serviço prestado. Por quê? Quando nós estamos trabalhando com a gestão da qualidade de operações na área de operações de serviços, eu tenho que a expectativa do meu cliente que ao contratar, ao comprar o serviço, gere o quê? A partir dessa percepção da expectativa, eu tenho que garantir o quê? Uma forma de perceber que o serviço contratado está satisfazendo o meu cliente, ok? Então, como fazer esse trabalho? Como conseguir gerenciar e manter um controle de qualidade? Desde o momento de você conseguir identificar essa expectativa do cliente e aí depois você ainda conseguir verificar se, de acordo com a percepção inicial do cliente, e com o serviço finalizado, concluído, atendeu plenamente. Então, isso é um trabalho de gestão da qualidade, que eu consigo mensurar isso, querendo ou não. Eu, no papel de gestor, no papel de engenheiro responsável, está certo? Eu posso implantar, se a minha empresa não definiu, se ela não faz uso, se ela não implantou, por exemplo, a ISO 9000, 9001, por exemplo, porque é uma questão de investimento da empresa, mas querendo ou não, eu tenho que verificar meios de conseguir fazer esse controle, ok? Ainda, verificando ainda alguns conceitos, quando falamos de uma forma de você conseguir mensurar essa qualidade, nós trabalhamos a qualidade em si, ela envolve 9 dimensões. Porém, não quer dizer que todas essas 9 dimensões devem ser contempladas, tanto na área de serviços, é uma forma de você conseguir mensurar a qualidade prestada em serviços, como nos produtos fabricados. Não quer dizer que há necessidade de você manter exatamente esses 9 critérios, essas 9 dimensões para conseguir fazer esse controle de avaliação. Essas dimensões são desempenho. O desempenho refere-se às características principais de operação de um produto ou serviço. É a descrição como eu consigo verificar aí, então, esse desempenho. Características secundárias suplementam o funcionamento básico. Nós já vamos verificar um exemplo. Além disso, a durabilidade refere-se à vida útil antes da deteriorização física.
Conformidade refere-se à concordância com especificações, padrões e graus de variabilidade. Dimensão 5, confiabilidade, consistência do desempenho com o tempo ou probabilidade de um produto, um serviço ou um processo de ter desempenho sem falhas. Além disso, a assistência técnica é uma outra dimensão que refere-se a você definir uma solução de problemas e reclamações. A estética, características sensoriais como som, aparência, cheiro e gosto. Qualidade percebida, refere-se à imagem e reputação no mercado, então já é pensando no feedback, essa dimensão. E respostas, característica da relação fornecedor-cliente, tais como pontualidade, cortesia, profissionalismo e moral. Então vamos verificar um exemplo de como se aplica, de como você pode fazer esse trabalho de avaliar a qualidade, tanto em um produto como em um serviço. Então, olha só, este exemplo, você tem aqui um produto celular e, como serviço, um provedor de internet. Na dimensão 1, desempenho, o que quer dizer desempenho quando eu estou me referindo a produto? Por exemplo, verificar, uma forma de você verificar e avaliar o alcance desse celular, de acordo com a operadora, de acordo com as características técnicas do produto. Já quando falamos de serviço, pegando este exemplo de um provedor de internet, o desempenho, então, quais seriam as variáveis? Velocidade, capacidade e capacidade. Deixa eu só... Velocidade e capacidade. Já a dimensão 2, características secundárias, então, por exemplo, o celular, ele tem um objetivo que o celular, a princípio, falando em celular, não em smartphone, né, com toda a evolução, mas o celular era um meio de comunicação. Já como características secundárias, nós já temos o quê? Outros serviços que são proporcionados por esse produto, como tirar foto, utilizar como aplicativos de e-mail e assim por diante. Quando eu falo de serviço, um provedor de internet, ele pode proporcionar como características secundárias um antivírus. Então, olha só, se eu estou oferecendo este serviço, eu tenho que conseguir mensurar, através destas dimensões, desempenho e características secundárias, por exemplo, se está proporcionando o que é definido na especificação desse produto ou serviço. A terceira dimensão, durabilidade. Então, quanto ao celular, por exemplo, o tempo de vida dele, com reparos, considerando uma manutenção, uma vida útil. Já o serviço, tempo no ar. Se aquele serviço ele está atendendo 24 horas, se ele está tendo o quê? Alguma falha, oscilação, se ele está, por exemplo, fora do ar, então seria durabilidade. Conformidade. Considera-se em um produto, acabamento, ausência de falhas na pintura. Então, de acordo com toda a proposta de projeto, de design, por exemplo, de um produto. Quanto a um serviço, se os dados conforme anunciado. Por exemplo, se o serviço que está sendo vendido, de acordo com as características técnicas específicas, se atende isso. É uma forma de você conseguir avaliar a dimensão conformidade. Já a confiabilidade refere-se, por exemplo, ao tempo médio entre falhas. É uma forma de você mensurar a qualidade. Por exemplo, quanto ao serviço de provedor de internet, seria, por exemplo, o fluxo de mensagens. Assistência técnica, quanto ao produto, disponibilidade de peças e reposição, de acordo com os parceiros, no caso de assistência técnica. Por exemplo, em um serviço, você proporcionar um canal de comunicação, por exemplo, um 0800, ok? Quanto à estética, então, há um produto referente ao design, por exemplo, e cor. Então, se ele mantém. Quanto a um serviço, por exemplo, layout de páginas do provedor. Quanto à estética, mantém também critérios de usabilidade para o usuário final. Então, seria um critério considerando aqui uma variável para avaliação da qualidade quanto à dimensão estética. Já a qualidade percebida, então eu já considero aí
uma forma de utilizar técnicas para mensurar isso junto ao mercado, por exemplo, ranking em revistas especializadas. E quanto ao serviço, recomendações de amigos, tempo de operação. Quanto à dimensão resposta, então, por exemplo, de um produto, cortesia do vendedor. Então, eu poderia aí avaliar uma forma de resposta, de retorno, que você possa avaliar aí se foi feita uma compra através de uma pessoa física daquele produto ou de um site, uma forma de avaliar aí e como que foi feito a venda em si. Um serviço, por exemplo, cortesia do atendente. Então, eu consigo aí mensurar a resposta. Se eu tive, por exemplo, aí todo o atendimento prestado, que você considera aí um bom atendimento. Então, estas 9 dimensões é uma forma de você o quê? Definir e conseguir avaliar a qualidade de um produto ou de um serviço. Então, por exemplo, ainda, nós sabemos que de acordo com aquelas 9 dimensões, eu consigo, por exemplo, nós vimos que na área de serviço, eu tenho o quê? Como canal de prestação de serviço, se eu estou adquirindo, por exemplo, que seja aí assinando um plano de internet, por exemplo. O meu cliente, entre os critérios de avaliação, para poder mensurar a qualidade, nós temos que ter o quê? Sabemos que esse canal de comunicação, seja por meio digital, ou seja aqui através de uma loja, esse canal de comunicação é posso dizer, a principal característica, o principal feedback, querendo ou não, o meu cliente vai poder divulgar e falar o quê? Se o atendimento, se toda a proposta, desde o momento que ele apresentou o seu desejo de adquirir um serviço, se foi satisfatório ou não. Então, quando falamos de serviço, já ratificando em outros momentos, mas nós temos que o quê? Pensar em prezar pela excelência no atendimento do cliente. E nós sabemos que isso depende de cada proposta, de cada marca, muitas vezes, de acordo com a marca da empresa prestadora de serviço, você já até conhece as formas de você conseguir aí identificar e zelar por essa excelência. Então, por exemplo, um compromisso da empresa com um excelente atendimento e o cliente como centro das atenções da empresa. É um ponto essencial que se espera aí tendo o cliente como linha de frente. Compromisso dos funcionários com a excelência no atendimento do cliente. Então, nós vimos em teleaulas anteriores que, além da satisfação do meu cliente, mas para que você preze pela satisfação do cliente, nós temos que também prezar pela satisfação do funcionário no ambiente de trabalho. Ele faz aí uma diferenciação muito grande durante todo esse processo que envolve aí uma prestação de serviço. Além disso, o treinamento dos funcionários para o atendimento ao cliente, que está totalmente aqui vinculado, implícito no compromisso dos funcionários e de acordo com a proposta que a empresa realmente se ela preza por isso. Sistemas e procedimentos para impulsionar o atendimento ao cliente. Hoje nós sabemos que, além do atendimento físico, então diante aí dos meios de comunicação, diante principalmente da evolução das tecnologias da informação e comunicação, a facilidade que hoje as pessoas têm, por exemplo, um smartphone, então os aplicativos, hoje praticamente qualquer loja, muitas vezes uma prestadora de serviço, por mais pequena que seja essa empresa, ela já está desenvolvendo o seu aplicativo, ok? E esse aplicativo é uma forma constante dela conseguir o quê? Amarrar um relacionamento com o cliente, dela conseguir estreitar esse relacionamento com o cliente e, em alguns momentos, a maioria dos aplicativos, eles, em algum momento de uso do aplicativo, ele abre lá
a opção de você poder avaliar o aplicativo. Então, constantemente as empresas estão procurando o quê? Através de sistemas de informação, sistemas de gerenciamento, da participação, do atendimento ao cliente, estão fazendo o quê? Amarrando isso através de canais de comunicação, atrelando a tecnologia como principal aliada a conseguir buscar essa resposta e essa resposta rápida. Porque a resposta rápida hoje, se o meu produto ou se o meu serviço está proporcionando satisfação ao meu cliente, faz total diferença hoje para considerar aí a competitividade entre as empresas. Então, além desses fatores apresentados, além disso, voltando aos nossos slides, nós sabemos o quê? Que prezar pela satisfação do meu cliente é uma forma, eu tenho que conseguir então amarrar essa satisfação e, querendo ou não, estreitando o relacionamento com o meu cliente, hoje as empresas estão buscando a chamada fidelização. Então, a proposta, entre as várias sugestões, quando falamos em controle de qualidade, o primeiro é atender o cliente como ele gostaria de ser atendido. Sempre se coloque no lugar da pessoa, tá certo? Aquela questão, tanto isso como regra de convivência em sociedade, nós temos que ter o quê? Nunca faça para outra pessoa o que você não gostaria de receber. Está certo? Se você for fazer ou ter uma atitude desagradável com alguém, pense em se colocar no lugar dessa pessoa. Então, é a mesma coisa quando falamos em prestação de serviço que você está comprando aí, querendo, né, contratar um serviço. Além disso, direcionar o foco para o cliente certo. Então, conhecer o público-alvo, conhecer o seu cliente, definir o público-alvo, hoje é um critério e é um fator que está inserido nessa forma de gestão da qualidade. E aquela questão, hoje aliado, conforme eu comentei anteriormente, as tecnologias da informação e comunicação, pensando aí nos dispositivos móveis, a facilidade com os aplicativos, você consegue atrelar muito bem, de uma forma que muitas vezes não canse o seu cliente, tá certo? Você acaba conquistando e fidelizando o seu cliente, mas por isso eu tenho que ter recursos, tenho que ter meios para conseguir aí conhecer o meu público-alvo. Fidelizar os clientes com a teoria da pirâmide invertida. A teoria da pirâmide invertida é aquela que você faz o quê? Considera-se que o seu cliente é o topo. Pensando em níveis organizacionais clássicos da administração, eu tenho operacional, tático e estratégico. Então, quando eu falo de estratégico, eu estou falando o quê? De diretoria, presidência, tá certo? Os gestores da alta instância. Então, considera-se que o seu cliente é esse público, é a base da pirâmide. Então, como que eu vou conseguir aqui chegar e manter o meu cliente fidelizado? Pensando nessa proposta também, certo? De você considerar sempre essa premissa, o seu cliente é o topo da pirâmide. Além disso, propicie tratamento VIP diferenciado a clientes fiéis, e aí tem várias formas e técnicas de marketing de você conseguir hoje proporcionar isso, cupons de desconto, salas, ambientes, por exemplo, nos próprios aeroportos, muitas empresas de marcas de bancos, né, possuem também lá uma sala VIP. Monitorar os clientes, esse monitorar não é controlar, tá certo? Então, monitorar é totalmente diferente de controlar. Não tenho como foco, de forma alguma, querer controlar, e sim monitorar, é fazer esse acompanhamento da pré-venda até o pós-venda, tá certo? E isso que eu falei, os sistemas de informação, como CRM, sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente, isso, né, se faz aí muito bem com o uso desses tipos de sistemas.
Destacar-se de ter diferenciais. Então, várias formas que eu consigo aí de proporcionar diante da concorrência, sempre pensar na proposta de você oferecer algum diferencial, atribuir, com isso você consegue atribuir valor, né, ao produto ou ao serviço. E ter canais de comunicação, né, como eficazes, como já comentei hoje, muitas vezes, além daquela avaliação, típica avaliação, que muitas vezes você entrava numa loja e tinha lá um folderzinho, por exemplo, ou um formulário para você poder preencher a avaliação, praticamente isso não existe mais, né, diante aí dos recursos tecnológicos. E como eu comentei há pouco, uma vez que você pensa em manter essa aproximação, essa fidelização do seu cliente, o que pode acontecer? Cada vez mais que você pense nisso, nessa forma de fidelizar o seu cliente, com certeza você vai ter um retorno muito mais rápido. Por quê? Uma vez que, quanto mais você demorar para poder identificar e detectar um problema, o que vai acontecer? Os custos serão bem mais altos diante hoje da evolução de toda as empresas, os serviços que são proporcionados e querendo ou não aí essa competitividade do mercado. Então, por exemplo, alguns custos devidos a falhas externas, a essas falhas que demoram também a serem identificadas. Atendimento a reclamações. Então, o que acontece? Muitas vezes você não dá atenção, a devida atenção a uma reclamação de um cliente e só no momento que o cliente, por exemplo, fez uma queixa lá no Reclame Aqui, por exemplo, na web, que daí você vai atrás do seu cliente. Só que isso, com certeza, já ocasionou aí muitos danos à imagem da empresa. Tratamento das queixas pelo serviço de pós-venda. Então, é outro tipo de falha considerada muito grave, que você com certeza vai ter que demandar aí muitas vezes uma forma de você conseguir conquistar o cliente novamente. Tempo para analisar as anomalias, então quanto mais tempo você demora, piora, certo? Tempo para determinar as ações corretivas, muitas vezes você já tem a solução diante de um problema identificado, diante de uma falha, mas muitas vezes não. Material devolvido, então muitas vezes o seu cliente quer o que? A devolução do seu serviço que foi contratado, então você tem que pensar aqui em como ter esse retorno e fazer essa devolução. Retrabalho, com certeza, muitas vezes, se você demorou a identificar um problema, uma falha, o retrabalho aqui, alto custo novamente de funcionários, mais tempo dispendido, você aí terá prejuízos. Custo com garantia, como custos com concessões dadas aos clientes, descontos. Então, muitas vezes, você vai ter que proporcionar um novo serviço, aí depois com descontos. Custos com falhas externas após garantia, então muitas vezes pode ocasionar também esse tipo de falha. Então, o princípio base é o quê? É pensar em fidelizar o cliente e uma vez que você, que no papel de gestor, identificou um problema ou uma falha, é tentar reverter isso o mais rápido possível, certo? E reverter isso para você conseguir manter o quê? A conquistar o seu cliente novamente. Por quê? Diante do mercado competitivo, dos serviços, muitas vezes, pensando aí, principalmente em operadoras de telefonia móvel, diante dos tipos de serviços, diante dos parceiros, que muitas vezes essas operadoras estão hoje também se unindo, trabalhando. Não é mais só serviço móvel. Serviço móvel, por exemplo, telefonia móvel, mais serviço de televisão paga. Os parceiros estão buscando o quê? Essa integração. Então, você no papel de gestor tem que ter o quê? Sempre a busca por manter uma forma de conseguir mensurar
a qualidade, para poder conseguir garantir essa qualidade, essa satisfação do seu cliente e utilizar o quê? De técnicas adequadas para conseguir fazer essa mensuração. Então, percebe o processo? O processo não é só simplesmente considerando aí a pré-venda, o pré-contrato, tá certo? Então, eu tenho o pré-contrato, todo o processo que envolve uma prestação de serviço e depois o pós-venda, certo? Então, o processo é muito grande e todo ele tem que ser o quê? Acompanhado e tem que existir aí um controle de qualidade. Vamos assistir agora um vídeo de uma empresa reforçando, ratificando aí essa proposta da importância da gestão da qualidade. Oi pessoal, eu sou a Tamires, especialista em relacionamento com o cliente da Neo Assist. E hoje eu vim falar de algo realmente importante e que a gente sempre fala por aqui, a qualidade no atendimento ao cliente. Você deve ouvir muito no nosso canal o quanto achamos importante tratar o relacionamento com o cliente da mesma maneira como você trata qualquer outro relacionamento, certo? E é por isso que hoje eu vou falar sobre 5 pilares para você definitivamente dar um atendimento de qualidade para o seu cliente. Vamos lá? Passo 1. Atenção ao consumidor. Nenhum caso deve ser ignorado. Você deve sim atender todos os clientes da melhor forma possível, independente qual seja o caso dele. Ele precisa que, independente se por chat, e-mail ou telefone, sentir que as suas necessidades e desejos estão sendo ouvidas e que o time de atendimento está focado em resolver o problema dele. Passo 2. Comprometimento. Você já deve ter ouvido sobre a jornada de relacionamento com o cliente no nosso canal e no nosso blog, certo? Quando o cliente pensa em entrar no seu site e fazer uma compra, ali mesmo ele já começou um relacionamento com você. Você precisa de empenho para investir na qualidade do atendimento desse cliente e dar o seu máximo para que você cumpra aquilo que ele espera de você. Passo 3. Satisfação das suas necessidades. Satisfazer é quase um sinônimo de atender. E aqui não precisa ir muito além das expectativas do cliente. Na hora de resolver um contratempo, por exemplo, essa satisfação se dá no alcance do objetivo de uma forma rápida e eficaz. O consumidor nessas horas, ele não quer ver propaganda ou novas possibilidades, ele quer uma solução. Não sou obrigada. Passo 4. Administração do tempo. Ninguém gosta de demorar horas para ser atendido. E nessa nossa correria do dia a dia, economizar tempo é uma necessidade. Por isso, você precisa de 2 coisas: ser rápido e manter a qualidade. Mais uma vez, eu quero te mostrar que o cliente pode sim desistir da sua marca se você não resolver o problema dele no tempo dele e com qualidade. Passo 5. Surpreender e superar as expectativas. Só depois de fazer nada mais, nada menos do que o seu cliente espera, aí sim você pode começar a encantá-lo. Cumprir com o básico, às vezes já é o suficiente, mas para você ir além da confiança e realmente ser amado, surpreender pode ser a chave para um relacionamento duradouro. Em um mercado competitivo, ter um diferencial em relação ao atendimento aumenta consideravelmente as chances de fidelização à sua marca. Cliente feliz e realizado ainda pode indicar você e seus produtos para outras pessoas. Olha só, pode parecer óbvio, mas enquanto a gente continuar vendo estatísticas mostrando o contrário, a gente vai continuar batendo nessa tecla. Espero que tenha gostado do vídeo. E para que a gente nunca deixe de produzir novos conteúdos, acesse o nosso canal e não se esqueça de se inscrever, hein? Até a próxima! Então, o vídeo ratificando aí todo o nosso conteúdo até então explorado, garantir essa satisfação do cliente para conseguir o quê? Encantar. E ainda que foi colocado ali pela empresa. Além de encantar, é surpreender. Essa proposta, então, aí vale. E uma forma de você conseguir trabalhar com isso, desse processo, é de acompanhar durante todo esse processo agora de prestação de serviço e conseguir avaliar e manter o quê? Essa avaliação para você conseguir manter a qualidade. Nós temos lá uma pergunta de um polo de Minas Gerais, como a engenharia pode atuar dentro da área de pós-venda? Então, esse pós-venda, ela está atrelado com todo esse processo. Então, a engenharia, por exemplo, você, engenheiro de produção, contratado como gestor da área, então, aí como gestor de operações de serviços. Então, você vai atuar no papel da engenharia vinculado no papel do quê? De controle de qualidade. Então, esse pós-venda envolverá uma área, querendo ou não, que refere-se ao controle da qualidade. E aí vem aquela questão, a empresa, ela pode implantar
no caso, um padrão de qualidade, de gestão da qualidade, como por exemplo a ISO, como outros padrões de qualidade. E aí vem aquela questão, ou você também atuando como um engenheiro responsável, provavelmente você também vai ter que buscar uma especialização, se você quiser enfatizar e a empresa manter isso como um diferencial. Então aí depois vale a pena o engenheiro, por exemplo, ele atuando especificamente nessa área de controle de qualidade dentro desse processo, se especializar. Então você pode ser um engenheiro de produção e se especializar na área de qualidade, gestão da qualidade. Então o pós-venda ele faz parte de um processo. E como inserir isso é através de um controle de qualidade. Ok? Então agora passando para o nosso segundo tema, o desempenho, medidas de desempenho da qualidade. Então, essa medida de desempenho é conseguir o quê? Avaliar, tá certo? É conseguir aí manter um controle de qualidade. E esse controle da qualidade, ele tem que ser mantido por um gerenciamento. Então, pensando, como até na nossa pergunta, do pós-venda, mas eu tenho aqui também que pensar desde o processo de pré-venda. Então, um controle de qualidade, que eu busca a eficiência disso, eu tenho que manter todo esse controle, tá certo? E se você, por exemplo, trabalhar numa empresa que ela está implantando um programa de qualidade, como por exemplo a ISO 9001, a própria ISO, ela vai manter aí, no caso, vários eixos que contemplarão todo este processo, tá certo? E aí é seguir fielmente, e você, por exemplo, no papel de engenheiro de produção, sendo responsável por uma área dessa, você será o quê? O responsável em gerir, acompanhar, implantar, acompanhar e manter, por exemplo, toda a proposta aí de um controle de qualidade. E nós vimos, então, que nós estamos falando que o foco é valorizar os clientes e sua satisfação, o que leva à manutenção e à ampliação na participação do mercado, tá certo? Então, uma vez que eu estou falando nessa valorização do meu cliente, é porque eu estou buscando o quê? Conquistar mercado e, sendo isso hoje como um princípio básico, como sendo um diferencial de mercado. Então, hoje, posso dizer, falando como medida de desempenho de qualidade, manter a qualidade, a gestão da qualidade total, ela é considerada praticamente a quarta era dessa evolução, como medida de desempenho da qualidade. A TQM, que é conhecida, então, como proposta, ela tem como objetivo a valorização dos clientes e a sua satisfação, o que leva à manutenção e à ampliação da participação no mercado. Ela abrange a melhoria de todas as áreas da empresa e todos os níveis hierárquicos. A gestão da qualidade total, essa forma que é uma medida de desempenho da qualidade, que é considerada essa quarta era, então tudo isso daqui, essa proposta, implica aonde? No negócio. O foco é o quê? Garantir essa satisfação do meu cliente, mas sempre com foco o quê? No negócio. Qual que é a proposta? Então, se a prestação de serviço, por exemplo, de telefonia, seja móvel ou fixa, então eu tenho que manter o quê? Uma forma de conseguir manter isso de uma forma que eu consiga garantir a satisfação do meu cliente. Falando um pouquinho aqui rapidamente dessa rápida evolução, nós temos o quê? A primeira era, que é considerada dessas medidas, a primeira era, que era a era da inspeção. O foco era simplesmente no produto. A segunda era a era do controle estatístico da qualidade. O foco estava no processo. A terceira era foi considerada a garantia da qualidade. O foco estava no sistema. Pensando no sistema, quando a gente fala de sistema, é o todo também. Pensando aí
como o processo, o produto, como que isso ocorre, interage, mas agora a quarta era que nós estamos aqui, que hoje é mantida como que se preza pela uma empresa que está querendo implantar um programa de qualidade, de desempenho de qualidade, o TQM, quando a gente fala no negócio, então aqui que ele coloca, ó, é pensar em processo, em produto, posso dizer, em todos as ênfases anteriores dessas medidas de desempenho, mas pensando na participação do mercado e pensando o quê? Que eu quero ter um diferencial de negócio, do meu negócio. Então, abrange todo o controle interno e externo. Está certo? Então, eu busco e zelo por isso. Além disso, nós sabemos que na área de serviços, a área de serviços ela é caracterizada na produção de bens intangíveis. Então, nós já vimos isso em teleaulas anteriores, não havendo nas operações de serviços uma linha de montagem, mas sim o ser humano como principal componente variável, o qual está sujeito a erros por natureza. Todos nós estamos e somos suscetíveis a erros e temos que aprender o quê? A evoluir com esses erros, está certo? E aí, algumas medidas para medir os serviços. Então, são apresentadas e são consolidadas 3 medidas de uma forma de você conseguir medir esse desempenho. As chamadas medidas objetivas. Essas medidas, elas tentam avaliar o cliente de uma forma subjetiva, tá certo? Só que essa forma subjetiva é uma forma de você conseguir o quê? Fazer o acompanhamento, mas através de alguns instrumentos, por exemplo. Por que é chamada de forma subjetiva? Porque você não faz a interação direta com o cliente, tá certo? Você proporciona alguns meios, e estes meios são instrumentos, por exemplo, questionários, tá certo? Então, como eu comentei também há pouco, muitas lojas disponibilizavam lá um questionário, se você quisesse ou não responder. Poxa vida, pera lá. Então, as medidas objetivas, você consegue o quê? Uma forma que você, através desses questionários, desses instrumentos, você depois busca quantificar. Quantos erros será que foram identificados? Quantas reclamações, quantas solicitações, novas solicitações? Então, são consideradas aqui medidas objetivas. Uma outra forma são os indicadores de qualidades, tá certo? Esses indicadores, por exemplo, você faz uma forma de quantificar essa prestação de serviço, mas que ela seja de uma forma sinalizada pelo cliente. Você espera uma outra forma, então, aqui você proporciona, você, por exemplo, faz a entrega de instrumentos. Você, a empresa, que define alguns meios de poder mensurar aí erros, sugestões, por exemplo. Então, isso são objetivas. Os indicadores de qualidade, você espera o cliente sinalizar uma falha ou um erro, tá certo? Então, são consideradas aí uma forma de trabalhar com indicadores de qualidade, chamada indicadores de qualidade. E uma outra forma de se trabalhar como medida são os itens da área administrativa. Esses itens da área administrativa, elas integram aqui uma forma de você conseguir mensurar desde tudo que envolve o processo. Então, considera-se, por exemplo, desde o momento que você tem aqui uma parceria com um fornecedor, tá certo? E esse fornecedor, por exemplo, o fornecedor, parceiros. Então, você define meios e técnicas de conseguir atrelar todo o processo e mais clientes. Então, o foco de você trabalhar e implantar medidas que são considerados itens da área administrativa, você faz toda essa integração.
ok? Então, você consegue verificar aí, integrando tudo que envolve no processo. E aí você cria mecanismos de você conseguir aí trabalhar com esses itens que buscam toda a área administrativa. Além disso, critérios de avaliação da qualidade dos serviços pelos clientes. Então, considera-se como critérios para você conseguir aí, então, mensurar essa qualidade do serviço proporcionado, por exemplo, elementos tangíveis, alguma forma que você consegue, então, definir aí através de um instrumento, por exemplo, de estar avaliando o cliente. São outro tipo de critérios. Confiabilidade, então, imagine como você vai definir aí a confiabilidade. Que você tenha que mensurar a confiabilidade do seu cliente, a confiabilidade que o cliente está depositando uma vez em você, na empresa prestadora de serviço. Capacidade de resposta é considerada como um outro critério. Competência, cortesia, credibilidade, segurança, acesso, comunicação. Então, são critérios que são considerados aqui. Através desses critérios, eu consigo definir e mensurar a expectativa do meu cliente, tá certo? E essa expectativa, utilizando o quê? De uma forma que você consiga mensurar isso através de ferramentas. E nós sabemos que a comunicação, por exemplo, boca a boca, as necessidades diante das necessidades das pessoas, as experiências anteriores dessas pessoas, as comunicações externas, no caso aí, todo o marketing, por exemplo. Se espera que o cliente, diante de todas essas expectativas, ele tem aqui um serviço que ele preza, que ele criou-se essa expectativa, um serviço esperado. Porém, através desses critérios, eu tenho que conseguir, então, mensurar o quê? Se esse serviço esperado pelo meu cliente, tá certo? Ele realmente foi percebido de uma forma satisfatória. Então, a qualidade que se preza, uma vez que eu posso considerar que eu estou mantendo qualidade, ela está totalmente atrelada ao grau de satisfação do meu cliente. Ok? Então, eu tenho que sempre ter em mente o quê? Uma vez que eu quero contratar um cliente, quer contratar um serviço, ele espera, através aqui, posso dizer aqui, de vários fatores, ele tem aqui, ele busca que pode estar influenciando essa expectativa nele, e depois eu tenho que conseguir mensurar aí o que ele recebeu. Então, ter o feedback, através do feedback que eu vou conseguir gerenciar aqui essa qualidade. E essa qualidade pode ser aqui definida por esses critérios ali elencados. Um modelo a seguir aqui, o chamado modelo das 5 lacunas em mensuração da qualidade. Esse modelo é um modelo que foi criado na década de 90 por 3 autores. Eu me recordo que um deles é o Berry, tá certo? Ele é uma forma de você conseguir comparar essa percepção, desde o momento da percepção do que meu cliente espera, essa percepção do meu cliente, entre depois o serviço prestado e realmente depois se foi satisfatório ou não. Satisfatório ou não. Então, esse modelo, ele avalia através de gaps, que são considerados 5 gaps, que vão interagindo estes gaps, para você conseguir verificar se em algum momento ficou alguma lacuna durante todo o processo de momento da percepção dentro do serviço esperado do meu cliente, diante das expectativas que foram geradas diante de comunicação boca a boca, diante das suas necessidades pessoais, de experiências anteriores, tá certo?
com o serviço depois percebido, com o serviço que ele recebeu. Então, por exemplo, considera-se que eu tenho a empresa provedora do serviço e sabemos que esse serviço prestado, eu tenho aqui interação com comunicações externas aos consumidores. Hoje existem aí vários canais de comunicação. Então, por exemplo, considera-se que a primeira lacuna, o Gap 1, refere às expectativas do cliente e as percepções da gerência sobre essas expectativas. Então, é considerado uma forma de você já analisar se a percepção da gerência sobre as expectativas do consumidor, como que está essa relação, tá certo? Uma outra forma de você conseguir identificar e definir se existiu uma lacuna é o Gap 2. Esse Gap 2, ele está vinculado e está relacionado à percepção já voltada à relação com a qualidade do serviço prestado. Então, ela tem toda essa interação, desde o momento aqui da gerência responsável em supervisionar e acompanhar aquele produto, aquele serviço, por exemplo, prestado, e depois verificar o quê? Uma forma de traduzir essa percepção do seu cliente quanto à qualidade que está sendo aí mensurada, que está sendo trabalhada. O Gap 3 já ocorre a especificação da qualidade nos serviços e o de fato que está sendo oferecido. Então, até então, considera-se aqui expectativa. Os primeiros gaps é uma forma de você conseguir avaliar a expectativa. Uma vez que eu já tenho aqui o serviço, a prestação do serviço já ocorre, o Gap 4, ele verifica o quê? Se o serviço oferecido realmente é comunicado para os clientes, é aquilo que foi comunicado para os clientes, de acordo com o que estava sendo proposto, oferecido. E uma lacuna, de uma forma de você identificar o Gap 5, é realmente verificar e analisar o que se esperou, o cliente esperava, dentro do que o meu cliente esperava e o que foi proporcionado. Então, olha só, então esse modelo aqui é apenas uma visão para você ter aqui o conhecimento, tá certo, do modelo quanto à expectativa e posso dizer o quê? Quando a gente tem a expectativa, vou considerar aqui EX, ela se iguala à percepção, posso dizer aqui, a expectativa do meu cliente se igualou à percepção que ele tem, eu tenho o quê? O meu cliente satisfeito. Agora eu posso dizer o quê? Quando a percepção do meu cliente, a percepção exceder, então quando a percepção, posso dizer aqui, for maior ou igual, por exemplo, a expectativa, eu posso dizer que o meu cliente está muito satisfeito. Então, lógico que isso daqui é uma simples comparação, que é uma forma de você conseguir mensurar aí dentro desse modelo. E quando, por exemplo, agora a expectativa exceder for maior, a expectativa for maior que a percepção, aí posso dizer que o meu cliente está insatisfeito. Então, de toda essa comparação, dessa análise que é feita em todo esse processo de interação e esses gaps que são identificados, posso dizer que a proposta é você verificar e definir uma forma de analisar o desempenho, se seu cliente está satisfeito, muito satisfeito ou insatisfeito. Além disso, aqui a descrição dessas lacunas, nós sabemos que, conforme já comentei, que a tecnologia da informação nos serviços, ela hoje está totalmente vinculada e é uma forma de você trabalhar o quê? Proporcionando aí um controle de qualidade. Então, por exemplo, aqui nessa figura ele mostra algumas formas quais as tecnologias podem estar vinculadas, ok? Considerando o modo de contato face a face e o modo de contato via tecnologia. Então, face a face, posso dizer aqui, se eu tenho face a face do meu cliente interagindo com o meu fornecedor, tá certo?
A tecnologia, até então, face a face, ela pode estar sendo utilizada apenas como um apoio, ok? No item B, o encontro entre serviços apoiado pela tecnologia. Eu posso ter o quê? A tecnologia atrelada só ao fornecedor ou a tecnologia também vinculada aqui ao meu cliente. Então, eu consigo criar meios e mecanismos através das tecnologias de se trabalhar toda essa interação. Então, via tecnologia, eu tenho que, uma vez que eu implanto a tecnologia, não sendo como um simples apoio. Poxa vida, pera lá. A tecnologia aqui como apoio. Mas sim, ela fazendo parte do meu processo, ok? Eu tenho que uma forma de você considerar hoje uma evolução que as tecnologias estão sendo o quê? Substituindo muitas vezes pessoas, está certo? Hoje muitas vezes você vai fazer uma compra que seja de um produto ou de um serviço e você já tem lá virtualmente um funcionário, um colaborador lá que te abre um chat. Então, mas querendo ou não, a tecnologia ela vem de encontro a proporcionar muito mais o que recursos hoje se preocupando e criando esse relacionamento com os clientes, atrelando aqui um vínculo de aproximação, tá certo? Então, hoje a tecnologia não temos como ter aqui a questão de reversão, e sim nós sabemos o quê? Que esse vínculo é uma forma de você manter aqui relacionamento com o seu cliente. E esse relacionamento hoje é o que se preza e que você consegue, através desse relacionamento, fazer o quê? Avaliar. É uma forma de você conseguir aí fazer um controle eficaz desse controle de gestão da qualidade do serviço prestado, tá certo? Vamos assistir agora um vídeo enfatizando esse uso das tecnologias aí na prestação de serviços. A telco digital hoje é prioridade das operadoras aqui no Brasil. Qual é o caminho que elas devem traçar para alcançar essa meta? Quando a gente fala, na realidade, de ser uma telco digital, na realidade a gente está falando de como é que você repensa um modelo de negócio para usufruir das tecnologias mais atuais, né? Nuvem, mobilidade, internet das coisas, para que você construa um modelo de negócio que possa ter agilidade, que possa ser veloz no atendimento ao negócio e ao cliente e que você consiga realmente gerar uma eficiência operacional. Então, quando a gente olha essa questão, a gente pode ver sobre, vamos chamar assim, 3 óticas, né? A primeira ótica é a relação com o cliente final. Quer dizer, como é que a gente otimiza a relação com o cliente final, como é que você usa uma tendência cada vez maior quando as gerações mais novas estão entrando para o mercado, de a facilidade que eles têm na interação através de aplicativos de autoatendimento. Então, quando a gente fala de eu ter um aplicativo móvel, um app, eu ter um site para fazer o atendimento ao meu cliente, esse site, né, esse aplicativo, ele tem que criar uma experiência para o cliente final que facilite achar um serviço, solicitar um novo plano, consumir um novo produto que esteja sendo vendido. Então, só, desculpa te interromper, mas quando a gente vê que as tags têm um legado enorme, como é que elas podem ser ágeis com esse legado? Esse é a segunda ótica, né? A primeira ótica é você lidar bem com o seu usuário, com o seu cliente final e criar a experiência agradável na utilização e no consumo dos serviços. Só que você só consegue fazer isso se você tiver também
uma estrutura que permita essa agilidade. À medida que o grupo de marketing quer lançar uma promoção para o Dia das Mães, lançar uma promoção no Dia dos Pais ou no Natal, você tem que ter um suporte sistêmico que permita você adicionar um produto, adicionar um novo plano, adicionar um novo serviço para o cliente final. E aí vem a questão de como é que eu integro esses legados, porque a gente sabe que o mundo de telecom ele é muito segmentado do ponto de vista da arquitetura de sistemas. Você tem diversos sistemas, eles todos têm que se falar de uma maneira integrada, e aí vem a questão, eu devo continuar usando a mesma arquitetura antiga de integração via um Enterprise Service Bus, via uma arquitetura SOA, ou vale a pena, e aí construir todos os componentes necessários, ou vale mais a pena eu começar a consumir serviços de outros parceiros? E aí entra o que a CSC encara, que é o processo de modernização das aplicações, onde você usa cada vez mais o que a gente chama da economia das APIs. O que é isso? É você poder usar os serviços de parceiros. Por que você vai desenvolver todo um aplicativo, um componente de geolocalização com mapas, definição de rotas, se eu posso usar um pronto, que tem disponível no mercado? Por que eu vou usar uma rotina de roteirização para fazer despacho de equipes de serviço de campo para atender o meu cliente, se eu posso consumir essa rotina pronta? Então, na realidade, quando você começa a alavancar serviços que estão disponíveis, seja por parceiros que têm a aplicação disponível, seja até por componentes dentro de uma rede social, você começa a acelerar o processo de desenvolvimento, você muda a mentalidade de como criar arquitetura de sistemas e aí você realmente consegue chegar nessa arquitetura modernizada que permite um desenvolvimento acelerado. E aí você atende mais rapidamente o consumidor, o cliente final. Essa seria a segunda ótica da digitalização. E a terceira é realmente você trazer eficiência operacional para a empresa. Não só do ponto de vista de TI, mas do ponto de vista do negócio, né? da forma como você opera. Hoje, quando você fala de cloud num ambiente como a infraestrutura de TI, isso permite você otimizar 20%, 30% do teu custo de infraestrutura. Por quê? Porque eu não preciso ter todos os ambientes disponíveis 24/7. Alguns ambientes eu posso desligar e eu posso fazer um melhor uso do custo operacional que eu tenho para manter esses ambientes. E na realidade, com esse dinheiro que você deixa de gastar com o OPEX, você colocar isso em investimentos em inovação. E você realmente retroalimentar o ciclo de modernização da aplicação, que no fundo é o que realmente é o mais importante, porque aquilo dali suporta o seu serviço para o cliente final. E aí quando a gente olha no lado operacional, um exemplo, todas as telcos elas são bastante intensivas em capital. Elas têm que fazer investimentos muito grandes na rede de telecomunicações que ela tem que operar. E aí como é que eu otimizo o ciclo de vida desses ativos? Como é que eu prolongo a utilização e diminuo a indisponibilidade dos meus ativos? Isso é uma maneira de repensar e que, com a utilização de internet das coisas, a utilização de sensores que permitem com que esses ativos passem cada vez mais informações para os sistemas de gestão, que você consiga realmente fazer uma gestão desses ativos de uma maneira preditiva. Não mais reagir aos eventos, mas você predizer as condições de utilização e o melhor momento de fazer uma manutenção, de gerar uma indisponibilidade ou até mesmo de evitar uma indisponibilidade. Na transformação digital, então, a TI é pilar dessa transformação. Tem uma pesquisa recente que a CSC patrocinou junto ao The Economist, que mostra que, na realidade, a TI passa a ser parte do negócio. Na realidade, a TI ela não fica mais isolada. Ela, na realidade, ela é um grande habilitador do modelo operacional de qualquer empresa digital e permite com que você opere os processos da empresa de maneira muito mais eficiente. Então, a TI é foco
E em muitas das empresas que a gente está vendo que realmente se destacam como líderes digitais em seus segmentos, o próprio CEO é dono da estratégia de TI. Não só mais o CIO cuida dessa estratégia. Por quê? Porque você passa a ter o que a gente até chama internamente, eu não tenho mais tecnologia de informação, eu tenho tecnologia do negócio, business technology, suportando a operação das empresas. Percebeu a relação dessa integração da tecnologia e da informação no negócio. Então, até ali ele colocou tecnologia do negócio, tá certo? Então, essa integração da gestão até as operações dos aplicativos que hoje proporcionam os serviços, tudo isso está integrado. E tudo isso cada vez mais expandindo e sendo o quê? Parte do negócio da empresa. Então, nós não temos mais hoje o setor de TI de uma organização separado como aquele setor separado. Hoje ela integra todos os processos, tá certo? E isso faz total diferença hoje na prestação de serviços. Que essa prestação de serviços, querendo ou não, aliada a essas tecnologias, você consegue ter o melhor controle e gerenciar essa qualidade que se preza para poder proporcionar essa satisfação junto ao cliente. Então, ratificando ainda um pouquinho mais do conteúdo aqui que nós trabalhamos, vamos para uma rápida questão, que já vou colocar aqui e resolver junto com você, que é um exercício, acredito que é do livro, tá certo? Que é uma questão do livro, mas vamos lá. O significado da qualidade evoluiu com o tempo, iniciou com uma inspeção de produtos acabados, evoluindo até uma visão estratégica de negócio. Então, pensando inicialmente como produto e depois pensando hoje em manter essa qualidade, pensando como estratégia. Podemos dividir a evolução da qualidade em eras. Faça a correlação entre as colunas a seguir. Então, que eu apresentei lá rapidamente, falando como o fim da TQM, mas que eu apresentei ali. A era da inspeção, posso dizer assim, a partir, principalmente a ênfase na década aí já de 70, prezando pela qualidade, posso dizer o quê? A inspeção, o foco era o quê? No produto. Então, 1D. A era do controle estatístico. A era do controle estatístico é o foco no processo. E a era da garantia da qualidade, foco no sistema. E hoje, considera-se que nós estamos pensando, quando falamos em gestão da qualidade, na era da gestão da qualidade total. Ok? Então, a TQM, nós estamos pensando, então, como foco no negócio. Então, aqui, essa correlação. Então, alternativa C. 1D, 2A, 3B e 4C. Ok? Então, apenas uma questão para poder reforçar. E, por último, aqui o terceiro item, fechando aqui o conteúdo sobre melhorias da qualidade em prestação de serviços. Então, até o momento, o nosso foco aqui foi, pensando em gestão da qualidade, é manter e garantir essa satisfação. Então, além disso, olha só, a satisfação está relacionada aos sentimentos de prazer, encantamento e na área de serviços, ela está relacionada também a eliminar algo negativo, causando alívio aos clientes. Ainda, ela também é influenciada pela qualidade do produto, a satisfação, ela é tanto influenciada, né, seja na área, pensando na qualidade de produtos ou serviços, preços e também fatores pessoais. Aí vem aquela questão que muitas vezes o que pode ser uma boa, que você considera um bom serviço para um cliente, muitas vezes pode não ser bom ou tão bom para um outro cliente. Essa qualidade que se espera em manter, acompanhar e controlar, ela é dinâmica. É influenciada por vários fatores que evoluem com o tempo. Então, nós vimos anteriormente vários fatores pensando nessa expectativa que o meu cliente, ele já cria desde uma experiência prévia dele ou do boca a boca que ele fez, no caso, teve contato com outros clientes. Pois todas as vezes que o cliente tem um contato com o serviço ou uso do produto, a percepção da satisfação pode variar, tá certo? Então, querendo ou não,
nós estamos querendo o quê? Manter aqui um controle e conseguir o quê? Fazer o acompanhamento desse controle, tá certo? Para poder medir, analisar e você poder depois melhorar. Então, pensando nessa relação aqui, então, nós vimos que existem vários fatores, né, como confiabilidade, responsabilidade, segurança, empatia, no caso, tangíveis, formas de você definir aí. E essa qualidade do serviço, nós sabemos o quê? Que ela também pode estar relacionada também com qualidade de um produto. Muitas vezes eu adquiro um serviço e adquiro um produto juntamente também. Muitas vezes eu faço a compra de um serviço, a aquisição de um serviço e também posso ter relação com o produto também fornecido pela mesma empresa. E um fator que é considerado aqui como determinante a tudo isso é o preço, tanto dessa prestação do serviço como da qualidade, como do produto, tá certo? E o que se busca, nós vimos que é a satisfação do cliente. Porém, nós sabemos que temos aqui fatores situacionais, de acordo com inerentes situações, posso ter fatores pessoais e tudo isso preza-se o quê? Que essa relação se busque aqui é conquistar o meu cliente, é manter a fidelização do cliente. Então, essa fidelização, ela tem que ser conquistada diante aqui a vários fatores e tem que ser percebida. Além disso, nós sabemos que você, como consumidor, no papel de consumidor, hoje existem várias instituições que mantêm o quê? Formas de poder avaliar e expor isso periodicamente, como que está o nível de satisfação do consumidor, dos clientes. Então, hoje, diante dos vários canais de comunicação, mas principalmente aí da internet, o nacional, que é o chamado Índice Nacional de Satisfação do Cliente no Brasil, mantido pela instituição, aqui pelo INSC, então aqui está a indicação do site, para depois, se você tiver interesse em acessar. Essa instituição mantém uma avaliação e disponibiliza uma avaliação periódica, tá certo? Então, ela, através de vários critérios, como confiabilidade, itens tangíveis, o que nós já vimos anteriormente, ela avalia a qualidade dos bens de consumo e serviços com base na opinião dos consumidores, expressa espontaneamente pela internet em relação a diversos setores da economia nacional. Então, é uma instituição hoje muito forte aqui e é considerada e confiável quanto se pensa em avaliar a satisfação do cliente. Os resultados obtidos de cada setor são divulgados mensalmente, sempre no dia 10 ou no próximo dia útil. Então, olha só, se você quiser e faz parte aí de uma empresa, atua numa empresa em determinado segmento, vale a pena acompanhar como que está esse índice de satisfação. O INSC relaciona a curva de demanda em função da qualidade dos bens de consumo e de serviço. Lógico que sempre acompanhando aí a demanda e, no caso, aí o cenário nacional de desenvolvimento. E ela utiliza, logicamente, aqui, de tecnologias de informação, de recursos como o Data Mining, que busca pelo serviço ou produto de interesse em toda a internet. Então, essa instituição, ela faz aqui o acompanhamento com sistemas de BI para poder fazer essa divulgação, essa análise e depois divulgar aqui os resultados. Então, rapidamente aqui, também vamos assistir a mais um vídeo comentando um pouquinho aqui do INSC. O atendimento ao cliente no Brasil tem ficado cada vez melhor. Em todo o Brasil, pessoas trabalham, se comunicam, se divertem e também se expressam pela internet. Por ser um ambiente livre e em tempo real,
Elas se expressam espontaneamente sobre os mais diversos assuntos, inclusive os bens e serviços que consomem em seu dia a dia. São comentários, críticas e elogios que nos indicam como anda a satisfação do consumidor. O Índice Nacional de Satisfação do Consumidor quantifica essa satisfação. Como ele faz isso? Tudo que é publicado em blogs, Twitter, Facebook, portais e sites pessoais é registrado e analisado. Afinal, todo esse conteúdo reflete a percepção das pessoas sobre tudo que compõe a produção na economia. É através desse conteúdo que o INSC mede a satisfação do consumidor, levando em conta o que ele esperava, se suas necessidades foram atendidas e se o custo-benefício valeu a pena. O consumidor tem o poder de influenciar a economia nacional nos principais setores e indústrias. Não seria ótimo saber se ele está satisfeito com a qualidade dos bens e serviços no Brasil? INSC, a satisfação dos consumidores na internet. Então, apenas como informativo, se você tiver um interesse, depois acesse o site para você fazer esse acompanhamento, principalmente se você já atua, seja no papel de técnico, seja no papel de gestor, tá certo? Aí em uma empresa, para você poder acompanhar como que está esse índice de satisfação. Voltando ao quadro, além desse índice, um outro modelo de avaliação é o de avaliação de satisfação do cliente, que é o norte-americano. O ISCN já é uma outra instituição que verifica e mantém uma forma de mensurar a qualidade para a satisfação, considerando a satisfação global do cliente. Então, ela apresenta já, de uma forma quantificada, a relação direta e positiva sobre esse índice de satisfação global, por região, por continente, por países, principais países também, fazendo uma categoria de países desenvolvidos ou não. E ela considera que essa qualidade é percebida diante de dois componentes principais. A customização, como o grau em que a oferta do fornecedor é adequada para atender às necessidades heterogêneas dos clientes. Então, ela faz essa relação, pensando então nessa customização do serviço prestado para o cliente. E um outro indicador, um outro componente é considerada a confiabilidade, que é a oferta do fornecedor livre de falhas e deficiências. Então, nessa pesquisa, ela coloca principalmente aqui essa relação de a qualidade percebida diante desses dois componentes. Então, se você tiver interesse, tá certo? Vale a pena dar conferir um pouquinho e conhecer sobre essa instituição. E ainda para reforçar aqui, quando falamos então de como trabalhar com esse controle, essa gestão da qualidade, então, se você pretende trabalhar e avaliar, ou a empresa, então, implanta uma norma que mantém aí uma forma de normatizar e fazer todo esse controle, tá certo? Então, não é um investimento barato, mas é um investimento aí que uma empresa, uma vez que ela recebe o selo ISO, ela conquista aí, de acordo com, dependendo com a norma, ela conquista também aí o mercado externo, o mercado internacional, tá certo? De acordo com as normas. Então, por exemplo, a ISO 9001, ela é a ISO que define aí esse controle da qualidade em serviços. Já a ISO, a 10.004, de 8 de 2003, ela mantém o quê? Ela é uma norma para poder aqui trabalhar especificamente a gestão da qualidade, preconizando a satisfação do cliente, tá certo? Então, o foco da 10.004, olha só, é manter aqui o controle sobre a satisfação do cliente. Então, a norma, ela coloca o quê? Ela define as informações oriundas do monitoramento e a medida da satisfação do cliente ajuda a identificar formas de melhorar as estratégias da organização
reforçando a confiança do cliente, o que resultará em benefícios comerciais, tá certo? Uma vez que uma empresa ela implanta a ISO, tá certo? É porque ela tem a intenção de conquistar o mercado. Além disso, uma forma de você conseguir recuperar os serviços por meio de melhoria das operações, então aqui a listagem de algumas diretrizes, então pensando aqui em melhorias da qualidade, atuar rapidamente na recuperação, assumir erros, compreender o ponto de vista de cada cliente, não discutir com os clientes, respeitar a opinião dos clientes e, querendo ou não, de alguma forma, diante dos indicadores que são trabalhados e definidos através, por exemplo, de uma norma, se você trabalhar com uma norma como a ISO, por exemplo, querendo ou não, em algum momento, em alguma dimensão, isso tudo é gerenciado. Por exemplo, essas diretrizes. O benefício da dúvida deve ser dado ao cliente, né, se em algum momento, deixar claras as etapas para a solução do problema. Além disso, posicionar os clientes quanto ao andamento do processo é um item muito importante, que hoje tem que se prezar por isso. Compensar o cliente de alguma forma, estabelecer estratégias para reconquistar a confiança do cliente, tá certo? Então, quando falamos aí em diretrizes. E ainda, para a gente fechar, nós sabemos que hoje a tecnologia de autoatendimento, ela está cada vez mais ganhando e liderando o mercado também como uma forma de você zelar pelo autoatendimento, pelo autosserviço com qualidade. Querendo ou não, hoje em todos os segmentos as empresas estão vinculando de alguma forma essas tecnologias de autoatendimento. Então, refere-se à interação dos clientes com algum tipo de tecnologia e não com funcionários na linha de frente. Então, você percebe que uma forma de você manter e fazer essa relação, integrando as tecnologias da informação ao negócio, não mais. Hoje a gente não pode mais pensar, você no papel principalmente de gestor, no papel de engenheiro, tá certo? A gente não pode deixar de vincular a tecnologia ao negócio em si. E aí esse controle de qualidade, por exemplo, cada vez mais as empresas estão investindo e proporcionando serviços que o próprio cliente, em alguns momentos, ele possa ter autonomia. Em que momento ele pode buscar o serviço? Em que momento que ele pode querer operar, querer, por exemplo, avaliar o serviço que ele contratou? Tá certo? Então, pense que o negócio em si, quando a gente fala na era da tecnologia, da qualidade total, é pensar no todo, em toda essa integração. E o foco principal, nós já vimos, é conquistar, é fidelizar o cliente. Ainda para fechar, vamos lá assistir mais um vídeo rapidamente.
E finalmente os canais de atendimento vão perceber aos poucos que isso é uma demanda real. Valor, experiência e atendimento são mais importantes que preço. Especialmente no Brasil, quanto melhor o atendimento, mais chances de continuar competitivo. Métricas de produtividade, TMA, nível de serviço, etc., vão perder espaço para a métrica que realmente importa no mercado, que é a satisfação do cliente. Mais empresas vão integrar todos os pontos de contato em um único software, uma experiência omnichannel, sem barreiras. A gente vai ter muito mais operadores empoderados para relações reais, que vão conhecer muito bem do que estão falando. Enquanto a tecnologia faz o seu trabalho chato, nós fazemos relacionamento. Em 2017, o conceito de jornada de relacionamento vai ser um diferencial. Ao invés de pensar apenas nas interações isoladas, as empresas vão ter que começar a pensar no processo como um todo, antes, durante e depois da venda. O cliente quer ser atendido rápido. Uma das principais tendências para 2017 é que o tempo médio de resposta das boas empresas diminua drasticamente. Mas, na verdade, ele quer ser atendido instantaneamente. Acho que ficou muito bem ratificado aí, fechando com esse vídeo aí, a proposta, né, que nós vimos aqui durante todo o conteúdo da disciplina. Prezar e zelar por essa prestação de serviço e o foco é realmente a satisfação do cliente, conseguir essa fidelização. E você sabe que não tem como aí fugir de toda essa interação para conseguir manter, conquistar esse relacionamento do cliente sem as tecnologias de informação. Hoje, essas tecnologias vinculadas e atreladas como tecnologias de negócio, ok? Então, eu procurei, durante a disciplina e durante todas as teleaulas, enfatizar todos os pontos principais que foram aí trabalhados no livro base, no livro texto da disciplina. Querendo ou não, você viu uma disciplina teórica, porém, todas as teleaulas têm aí o mesmo foco, a mesma direção. Certo? Então, eu tratei todos os assuntos pertinentes aí às operações de serviços, zelando aí com esse fim que é essa satisfação do cliente. Então, o que eu sugiro aí agora como orientação para o seu estudo para a nossa prova? Trabalhe no conteúdo das teleaulas como sendo o norte. Então, o material dos nossos slides, os principais assuntos eu abordei nos slides das nossas 4 teleaulas. Querendo ou não, você com certeza, se você fez a leitura ou se você ainda vai fazer a leitura do livro, mas procure principalmente todos os conteúdos que foram abordados nos nossos slides. Querendo ou não, você vai se deparar com outros conteúdos também, mas considerei estes como sendo secundários. Os que foram abordados aqui realmente são os principais assuntos aí e que esses assuntos é o que será cobrado na sua prova e é o que eu espero aí que você tenha conseguido aí durante essa disciplina ter aí o seu aprendizado efetivado aí com estes assuntos. Isso que é o importante que eu espero aí durante agora a realização da sua prova na próxima semana. Na nossa aula atividade agora é a resolução dos exercícios referentes ao capítulo 4, então do livro. Eu vou agora atualizar o nosso fórum também, disponibilizar o gabarito de todos os exercícios, que são questões objetivas, mas querendo ou não, é neste mesmo nível das questões aí que serão cobradas na nossa prova. E as dicas que eu puder agora também enfatizar um pouquinho mais sobre os conteúdos que serão abordados na nossa prova na próxima semana, eu vou agora também ratificar um pouquinho durante o nosso chat agora da aula atividade. Então, muito obrigada pela sua presença, pelo seu acompanhamento aí durante as 4 teleaulas e conto agora aí com a sua responsabilidade em efetivar esse aprendizado, fazendo a leitura e estudando para essa prova final. Muito obrigada e até uma próxima.